Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvido não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, estamos lendo o capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, que começa com a multiplicação dos pães. O Evangelho de hoje, a partir do versículo 14, mostra esta discussão entre os discípulos porque haviam esquecido de levar pães. E então Jesus faz uma memória daquele acontecimento em que Jesus repartiu o pão para saciar a fome de tanta gente. Talvez a comunidade de São Marcos precisasse fazer essa memória quando o Evangelho foi escrito por volta do ano 70. Talvez a comunidade passasse pelas mesmas dificuldades. Talvez havia falta de pão, talvez havia dificuldades para repartir o pão. E aí Jesus então ensina: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Certamente este fermento seria o egoísmo, o individualismo, a falta de partilhar com os outros, querer só para si. A comunidade devia sempre recordar as palavras e os gestos de Jesus, quando repartiu o pão e saciou a fome de todos. Por isso Jesus pergunta aos discípulos: quantos pães sobraram quando reparti 7 pães com 5.000 pessoas? Eles respondem: 12. E quando reparti 5 pães com 4.000 pessoas? Eles respondem: 7. Com a bênção, com a oração, com o olhar de Jesus, assumindo o jeito de Jesus, haverá sempre o pão que sacia toda a fome. Ninguém precisará passar necessidades. Então, meus queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus também nos tempos de hoje. Talvez Jesus alerta: tomai cuidado com o fermento dos poderosos, dos gananciosos, que querem só para si mesmos, enquanto tanta gente passa necessidade. A comunidade de Jesus deve ser diferente, deve lembrar
que a presença de Jesus na comunidade nos faz repartir sempre a vida e o pão. E abençoe-nos o nosso Deus de amor e bondade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.